Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e ler comigo do versículo 22 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: "Mestre, mestre, nós vamos morrer." Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: "Por acaso vocês não têm fé?" Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: "Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles o obedecem." Vejam que narrativa impactante, didática para as nossas vidas. Jesus caminha com seus discípulos e convida-os para atravessar o lago. Sim, vamos para o outro lado. Eles não poderiam ficar parados, né? O movimento faz parte da caminhada de Jesus com seus discípulos. E o texto vai nos dizer que, enquanto eles estavam atravessando, eles iniciaram a sua travessia numa calmaria, a tal ponto que Jesus dormiu. Mas, de repente, sem mandar nenhum aviso, surge uma tempestade, um vento muito forte, e o barco começa a se encher de água. O perigo do naufrágio era iminente, e os discípulos começam a se desesperar. Eles veem que a qualquer momento podem naufragar, e eles vão ao encontro de Jesus. Eles pedem socorro: "Mestre, mestre, nós vamos morrer, nós vamos afundar." O texto nos diz que Jesus se levanta, dá uma ordem ao vento, à tempestade, e imediatamente retorna a calmaria. Tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo. De uma hora para outra surgiu a tempestade, mas quando Jesus foi acionado, a calmaria e a paz voltou a reinar na travessia dos discípulos. E é interessante nós percebermos essa indagação que Jesus faz àqueles homens que com ele caminhavam já há algum tempo. Por que vocês não têm fé? Por que vocês não confiam? Por que vocês são tão inseguros? É a indagação, é a pergunta que ecoa ao longo de todos os tempos. Por que eu e você somos tão temerosos? Por que somos tão inseguros? Por que deixamos que qualquer problema, qualquer dificuldade venha a tomar a proporção maior do que o tamanho do nosso Deus? Porque o que a gente percebe aqui é que os discípulos, apesar de já caminharem com Jesus há algum tempo, ainda não o conheciam na sua capacidade, no seu poder. Quem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles o obedecem. É a pergunta que os discípulos se fazem, porque ainda não tinham a noção exata do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus poderia fazer por eles. Mas os discípulos, apesar de toda essa fragilidade na sua fé, tinham Jesus ali do seu lado, tinham Jesus
no seu barco. Jesus estava perto dos discípulos. Então, quando surge a tempestade, eles vão ao encontro daquele que supostamente poderia ajudá-los, mesmo com uma pequena fé. Mas eles veem a manifestação do poder de Deus, né, trazendo a calma, trazendo a paz. Tantas são as nossas lutas, meus irmãos, como nós estamos precisando dessa confiança, como nós estamos precisando e necessitando que Jesus esteja ao nosso lado, presente nas nossas vidas, para que possamos estender as nossas mãos e sentir Jesus a segurá-las, para nos ajudar a não naufragarmos diante de tantos problemas, diante de tantas tempestades. Sim, a tempestade está aí, mas aqueles que têm Jesus ao seu lado conseguem vencê-las com mais facilidade. Por isso, esta história, esta narrativa nos mostra o quanto é importante nós termos Jesus ao nosso lado, podermos clamar a Ele, mesmo com a nossa pequena fé, mesmo questionadores como somos, sem compreender o porquê das coisas estarem acontecendo, mas tendo Jesus ao lado, nós temos a garantia de podermos atravessar, né, o mar, atravessar as tempestades, as tormentas com segurança, porque não dependemos da força dos nossos braços, mas a nossa confiança, a nossa dependência é de Jesus, é de Deus. E Ele pode, meu irmão, Ele pode, minha irmã, trazer a paz que nós necessitamos. Ele pode dar um fim na tempestade que temos enfrentado. Que a palavra de Deus, né, ecoe no seu coração, e que seja qual for a tempestade que você está enfrentando, chame Jesus, chame Ele para estar ao seu lado, clame por Ele, porque Ele pode. Quem é este homem que dá ordem ao vento e às ondas e eles lhe obedecem? É Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele precisa estar ao nosso lado, Ele precisa estar no nosso barco, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos abençoe.